Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um podcast aqui na Espancando a Hipocrisia. O nome do programa é EspancaCast. Se você estiver ouvindo pelo SoundCloud, segue a gente aí. Se estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, pode comentar à vontade aí. Hoje o podcast esse EspancaCast vai ser com Thiago. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos importantes dessa semana, como sobre a Lava Jato, o fim da Lava Jato, né? Que hoje estamos passando os crimes de Caixa 2 para a Justiça Eleitoral, que foi votado ontem pelo STF. Também vamos falar sobre o caso de Suzano, né? Das 8 crianças que morreram através de 2 assassinos. E também sobre o atentado que aconteceu hoje na Nova Zelândia. A intenção nossa não é ficar passando detalhes sobre o ocorrido em si, nosso ponto de vista em cima desses ocorridos. Eu vou passar agora a voz para o Thiago, comentar um pouco sobre esses casos para vocês e nosso ponto de vista. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí, por favor, para podermos fazer mais esses EspancaCast. Esse é o terceiro EspancaCast. Vamos aí, Thiago, fala para nós aí sobre esses assuntos. E aí, galera, tudo bem? Prazer, Thiago. Estamos aí com mais um programa aí do EspancaCast. Essa semana foi bem agitada em vários sentidos. Ataque terrorista, ataque do STF em cima das nossas leis, com o objetivo exclusivamente de defender bandidos, corruptos, condenados. E existe os dois ataques terroristas, no caso desses jovens aqui no Brasil, que nada tem a ver com o que aconteceu na Nova Zelândia, em 2 ataques a 2 mesquitas, né, que resultou em 49 mortes e 20 feridos. E vamos começar pelo STF. Aquela segunda turma do STF, junto com o Toffoli, foi vergonhoso aquele julgamento, separar, né, o crime de Caixa 2, que resulta em corrupção, né, sai da esfera comum da justiça e foi passado para a esfera da justiça do trabalho. Todo mundo sabe que vários juízes que fazem parte dessas instâncias não são juízes de carreiras e são justamente pessoas indicadas, né, por governos. Então tá todo aparelhado esses governos Lula, petista. E provavelmente isso quer melar, né, as acusações, que vai beneficiar não só o Lula, mas também vai beneficiar diversos outros políticos, como o Eduardo Cunha, que muitos aí consideram o inimigo público do país, né, os petralhas, pelo fato de ele, na época, ser presidente da Câmara dos Deputados. E o ataque mesmo do Gilmar Mendes, que atacou o Deltan Dallagnol e todos os procuradores da Lava Jato, chamando eles de mesquinhos, canalhas, atacando a honra desses procuradores. O Toffoli, ontem no julgamento, né, que resultou o fatiamento, né, do caso do crime de Caixa 2, ele deixou bem claro o intuito do STF de estar perseguindo não só os procuradores da Lava Jato, mas como também pessoas como nós, que criticamos a atitude de Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Alexandre Farias, esses caras que foram colocados lá com o intuito de defender os interesses políticos daqueles que ali opuseram, né? Então, o Toffoli, todo mundo sabe que ele tentou ser juiz de carreira, foi
Por 2 vezes ele não conseguiu passar, né, no concurso público. Foi um advogado de fundo de cadeia do PT. Foi agraciado pelo Luiz Inácio Lula da Silva a esse cargo. Então ele tem muito ao partido, né? Tem que mostrar muito serviço ao partido que lá colocou. Então esses caras estão com o intuito de acabar com a Lava Jato, porque tá chegando justamente neles, né? Como no caso lá do Gilmar Mendes com a Luísio Nunes. E em relação a esse podcast, o que você tem a dizer sobre essa parte, Fernando? Sobre o golpe do STF em cima da Lava Jato e praticamente, né, liberar, né, o ato de corrupção, né, o ato de impunidade nesse país que já é um país bem impuno. Então, Tiago, na minha humilde opinião, o que está acontecendo é um judiciário manifestante, né, um judiciário militante, tanto como você destacou bem aí, todos ali não são juiz de carreira, né? Fora que alguns foram colocados pelo antigo governo petista com intenção de um governo bolivariano. E como você bem citou, está chegando perto deles. Então, o medo deles começa a aflorar, né? Chega a ser até irônico isso. Nós temos hoje um judiciário que, se formos explicar para uma pessoa fora aqui do Brasil, eu não conseguiria explicar. Não há uma explicação louvável para o que um STF, uma justiça, algo que é importantíssimo no país, hoje está se tornando. Tanto que, para mim, a Lava Jato hoje ela é muito mais importante que o STF. Está claro e evidente que, lógico, não posso afirmar isso porque ainda não há provas, mas conforme o tempo isso vai aparecer, que é a questão que ontem levantaram a hashtag Lula livre, né? Estavam ali para isso. O que eles não fazem pelo Lula. Uma pessoa, um ex-presidente, um presidiário, uma pessoa corrupta, já julgada em mais de 5 instâncias, foram mais aí de 5 anos esse julgamento, e mesmo assim ainda continuam tentando liberar ele e também proteger eles mesmos, né, de qualquer acusação que a Lava Jato. Tanto que vamos ter agora a CPI do BNDES, né, e também vai ter a tentativa de impeachment agora que foi encaminhada para o Congresso, né, que vai ser votada, parece que, não sei se passou ou não, sobre que até o Major Olímpio ali fez uma lei para tentar ajudar a Lava Jato, porque agora é o Brasil contra contra o STF, desculpa, é contra o STF. Então, tá bem claro isso. E como eles têm um poder na mão, eles vão tentar de qualquer maneira barrar isso e transformar isso numa discussão política. Eu não acho que esse caso da Marielle, os acusados, tudo que aconteceu agora, foi feito por causa de alguma coisa, uma coincidência. Tanto os atentados ajudaram, por mais que não queira, ao foco da população não está em cima deles. Mas agora estão fazendo como que fala? As pessoas estão se unindo para domingo agora fazer uma manifestação. Então temos que torcer para o Senado, para o Legislativo, conseguir fazer alguma coisa para impedir que esses crápula, para esses safado, para esses vagabundo, Deus me perdoe pelas essas palavras, não façam o Brasil virar uma ditadura do Legislativo, que já começou. Ela já começou. Eles falam e a lei é feita. Não tem opinião pública, não tem opinião do Legislativo, simplesmente eles falam. E quando o Bolsonaro venceu, todo mundo falava da ditadura do Bolsonaro. Mas a ditadura nossa, ela é a ditadura do STF.
Agora, dentro desse mesmo assunto que a gente está falando, né? Se você puder dar uma ressalva aí sobre o que eu disse. Ontem teve o atentado, anteontem, desculpa, ontem teve o atentado em Suzano, onde morreu 8 pessoas, parece que foram 7 crianças e um adulto, e 2 criminosos mataram. O que me irritou nesse caso, agora falando sobre o caso de ontem de Suzano, foi que estão usando isso como política, né? Dizendo que a culpa é do Bolsonaro, tanto que, para mim, na minha humilde opinião, passou da hora do Bolsonaro processar essa galera que está usando essa falsa imputação de crime, tanto no caso da Marielle, quanto no caso desses meninos de Suzano. Estão colocando na conta da direita isso, de uma forma tão cretina e tão hipócrita. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, Thiago, sobre esse atentado em Suzano. Vamos lá, Fê. Em relação àquilo que você passou, né, sua abordagem, as pautas do SpancaCast, em relação ao STF, só para finalizar aqui, isso tudo se dá a um aparelhamento de Estado que foi implantado na era petista, né, dos órgãos públicos. O STF é um braço da esquerda petista. Eles estão aí para fazer militância política para defender os seus. Isso está claro. Dos 11 ministros, 7 são indicações Lula e Dilma. Então, caras como o Toffoli têm muito a prestar ao Partido dos Trabalhadores. E esses caras vão fazer de tudo para liberar os seus. Eles vão agir totalmente em favor dos interesses desse partido político. E tudo que eles puderem fazer para prejudicar o Brasil, eles vão fazer. Super apoio a proposta do Major Olímpio de fazer um projeto de lei que passe a justiça comum, a questão do Caixa 2, a própria conceito do juiz Moro, né, em relação ao pacote criminal que o juiz Moro está mandando ao Congresso, também tem essa objetividade de pegar o Caixa 2 e colocar na justiça comum, tirar da justiça eleitoral. E a proposta do Senado, né? Foram 27 assinaturas para pedir a lava-toga, né? Fazer uma CPI em cima desses caras, que esses caras a gente observou muito bem que eles deixaram muito tempo de seguir a Constituição e o objetivo deles é estar escuso na defesa dos seus padrinhos, né? Porque já é um absurdo você ter um Suprema Corte ser colocada lá por pessoas que comandam o país. Se você tem um bom governo, pode até ver que tenha indicações coerentes, mas a gente teve uma facção criminosa comandando esse país, então o que eles menos estão fazendo ali é defender o país, mas estão com defesa dos seus apadrinhados políticos. Em relação ao caso de Suzano, eles tentam botar a culpa nas armas legalizadas, tentam botar a culpa nesse governo, tentam falar que é crime de ódio, é isso, é aquilo outro, tenta gesticular a questão do bullying, né, que um menino de 17 anos lá, ele só cometeu aquilo que ele fez por causa do bullying que ele era cometido no colégio. A esquerda tenta justificar tudo, mas o principal culpado eles inocentam. Eles terceirizam, coletivizam, mas não culpam os indivíduos que foram responsáveis pelo caso.
são os famosos carniceiros, né? Eles fazem palanque político. Como você pode observar, maioridade penal. Se um moleque desse fosse preso, ele não ia para cadeia, ele ia para um centro de reclusão para menores infratores, provavelmente com seus 18 anos, 19 anos, ele seria liberado, ou ele ia ter um tratamento especial. Provavelmente ONGs de direitos humanos iriam fazer a defesa desses dois marginais, desses dois elementos. E a esquerda tenta jogar tudo no mesmo pacote. Primeiro, posse de armas é para maiores de 25 anos, tem todo um critério técnico, exame psicológico, a pessoa tem que mostrar antecedentes criminais, tem que ter primeiramente um suporte financeiro, não é para qualquer um que pode ter uma arma de fogo, é caro. E o nível de crueldade, cara, que esses moleques fizeram, eles foram até a agência de um tio deles, assassinaram o cara, sem frio, roubaram o carro, entraram na escola. Cara, e a segurança na porta da escola? Onde estava a segurança na porta da escola? Não tinha nada, os moleques conseguiam entrar. Então, pra você ver como é fácil alguém com mau índole entrar e fazer o que eles fizeram, cara. Não foram barrados nem nada. Eles tiveram fácil acesso. E é uma proposta que eu vi do governador do Paraná, o Ratinho Filho, é colocar policiais, geralmente da reserva, para fazer segurança nas portas das escolas. E poderia colocar justamente guardas municipais para fazer essas atividades, cara. Se tivesse alguém armado, vamos supor, não, pode vir a esquerda e falar, não queria um professor ou alguém, um civil armado, não sei o que. Ok, é válido, vale a gente debater sobre o assunto, mas poderia ter justamente um guarda civil para fazer segurança. Tanto que quando a polícia chegou, os marginais, executou o comparsa, um moleque de 17 anos, depois meteu um tiro na cabeça. Se tivesse algum elemento armado, provavelmente poderia ter evitado, ou o número de vítimas poderia ter sido menor. Agora você tentar associar um governo à liberação das armas legais isso aí é totalmente descabido. Como também tentar falar que os jogos foram responsáveis pela morte. Até hoje, sempre joguei jogos de violência e eu nunca cometi nenhum ato de atrocidade. Isso aí são pessoas perturbadas, são criminosos que tiveram esse pensamento de fazer essa atrocidade dentro do colégio. Então, você tentar terceirizar a sociedade, atitudes individuais de elementos que cometeram crimes, como a esquerda faz, é a maior canalice que existe, cara. É suja. E em relação a isso, Fê, qual é a sua linha de pensamento sobre esse atentado em Suzano? Então, Thiago, eu concordo totalmente com o que você falou, uma ótima descrição sobre o que realmente aconteceu. Eu fico triste em saber que as pessoas não têm mais senso de realidade, elas falam sempre em cima de culpas e a realidade é descartada, né? Ela é jogada ao limbo para apenas lacrar no Facebook ou para apenas fazer uma narrativa política de esquerda, ou seja, ela de outra ideologia, mas sempre com a intenção má por trás disso, né? Então, assim, sobre a questão voltando da justiça, se realmente passar o impeachment aí do STF, fora a lei que estão tentando aprovar para se tornar crime comum, é o que a gente tem que lutar, porque isso vai ser o melhor para o Brasil.
E assim a Lava Jato não acaba. Então, a minha opinião é que eu sou totalmente a favor. Dia 17 agora, estou convidando todo mundo que está ouvindo o podcast, vou nessa passeata, vou acompanhar, vou tentar gravar alguma coisa lá para trazer para a Espancando. E é indimissível, né, essas coisas que acontecem hoje no Brasil. Sobre a questão dos meninos, você deixou bem gravado as culpas, a arma, o porte, a realidade está aí, como você falou. Uma arma não é simples de tirar, estão confundindo posse com porte. Até agora a gente foi liberado a posse não dá o direito à pessoa sair na rua. A arma que esse assassino usou, que os assassinos usaram, não é porte legal. Se fosse porte legal, primeiramente que essas duas crianças não teria pela idade delas. Igual você falou, um policial civil parado na porta. Se tiver uma segurança ali, o Ratinho, o Júnior, o governador do Paraná, está corretíssimo em sua observação. Tomara que isso sirva de lição, né? Vamos lembrar primeiramente, tirando a ideologia, que sirva de lição para que todas as escolas tenham segurança, não só sobre assassinato, também por drogas, por muita coisa que já acontece nas escolas, como aluno cabulando na metade da aula para ir para casa, os pais nem sabem o que está acontecendo com os seus filhos. Por mil motivos, é importante ter um segurança numa escola. Sobre a questão de estar armado, na minha opinião, tem que estar armado, porque como vai se defender, não tem como. Se a pessoa atirar, não tem como. Se tivesse um segurança ali naquela escola, naquele acontecimento, há grande chance de ter salvo todo mundo. Não estou dizendo que a arma vai salvar, estou dizendo que a possibilidade aumenta quando você tem defesas em sua mão. Então seria muito interessante isso, e eu apoio totalmente o porte, a questão dessas pessoas estarem armadas para defender a vida do seu próximo. Sobre agora, Thiago, falando do acontecimento que teve hoje na Nova Zelândia, sobre as igrejas que foram atacadas, igrejas de cunho muçulmano que foram atacadas. Até agora não temos muita informação e detalhes sobre esse atentado na Nova Zelândia. Queria saber de você sobre esse atentado na Nova Zelândia, quais são as suas opiniões sobre esse atentado de hoje e sua visão sobre isso. Vamos lá. Em relação ao atentado às mesquitas na Nova Zelândia, a gente tem que estar atento a dois fatores. Primeiro, o enviesamento, né, que a mídia tenta fazer, né, jogar conservadores e no cunho, né, de extremistas, né, de supremacistas brancos, de cara de extrema direita, nazista, fascista, tudo nessa segmentação, e tentar jogar governos também, né? Governos que na visão desses progressistas militantes que se titulam jornalistas, tenta jogar Donald Trump, Bolsonaro, governos conservadores na Europa. Na própria Nova Zelândia é um governo liberal, econômico e conservador. E vamos aos pontos. Primeiro, um termo que eu não sabia que existia: ecfascismo. Aí eu fiquei sabendo por causa da descrição desse cidadão, né? Ele filmou, né, o atentado, essas duas mesquitas. Ele quis promover esse atentado. Ele falou que a luta dele é contra a imigração de pessoas de outras religiões no seu país. Quis provar que a raça branca está sendo extinta e todo aquele papo, né,
de pessoas que defendem, né, sua etnia, né? Às vezes a gente fala assim que que da mídia no caso de pessoas brancas, né? Esse supremacista branco, isso que da mídia, mas o movimento negro também tem muito isso, né? De não se misturar, contra a mestiçação, perseguir pessoas de outras etnias, etc. Esse cara é um tremendo babaca. Eu não conheço grupos assim grandes de supremacistas, como existe também Al-Qaeda, Talibã, Hezbollah, que são grupos extremistas muçulmanos, que tem diversos. Eu não conheço grupos assim de extremistas. Pode ser que haja um pequeno grupo. O que esse cara fez, independentemente de qualquer viés ideológico, foi algo repugnante, foi algo que choca qualquer ser pensante, qualquer cidadão civilizado, e mostra que o extremismo, vindo ele da esquerda, da direita, sendo ele religioso, muçulmano, cristão, é extremismo. Todo tipo de extremista tem que ser combatido. E ao meu ver, só tem um único objetivo esse cara. Esse cara, o que ele fez? Ele foi lá, tacou uma comunidade, duas comunidades muçulmanas, fez o que fez. Ele espera que haja uma retaliação de grupos extremistas islâmicos na Europa e na Oceania, ou qualquer lugar do mundo, contra cristão e contra ocidentais ou pessoas de etnia caucasiana. E esse cara quer fazer virar um Marte. Esse cara, ele quer causar uma briga, ele quer causar um confronto, né, religioso, ao meu ver. É isso que ele quer. Lógico. Você percebe muito, voltando à questão da mídia, quando você via grupos extremistas islâmicos, principalmente em atentados na França, que resultou milhares de mortes, eles botavam a culpa no caminhão, botavam a culpa na faca, botavam a culpa na arma. E você via que a mídia não tentava associar a questão religiosa, né? A questão de eles serem muçulmanos. Ou você vê se assim, se tivesse um enviesamento mais progressista, eles tentam ocultar, né, essas informações do grande público. E no caso desse cara, não. Estou falando, não, extrema-direita, supremacista branco, o cara contra imigração, contra tudo aquelas pautas que a esquerda defende, né? De fronteiras abertas, mistura de raças, combate a valores nacionais de cada país, conservadorismo, né, cultural, né, base da cultura, da religião cristã. Então eles vão tentar tipo, associar a uma parcela da sociedade que é muito grande, falar que atitudes de pessoas repugnantes como essa é do outro lado, né? Todo mundo que é conservador, todo mundo que é liberal, é extrema direita. Vamos tentar fazer aquela abordagem que todos nós conhecemos, né? E como você vai observar, geralmente hoje em dia o jornalista está meio preguiçoso, né? Ele só reproduz aquilo que a mídia, quem fez a cobertura escreveu. Então, o que eu observei que toda a mídia mundial está reportando, geralmente é de meios de comunicações neozelandeses. E
E uma coisa muito interessante, vendo a carta desse extremista, né, desse bandido, esse canalha, é um termo que eu nunca ouvi escutado, ecofascismo. E a descrição dele, né? O que seria o ecofascismo? É um cara que defende o controle de Estado, um cara supremacista, só que uma coisa muito forte da esquerda, ecologista, cara. Os caras fizeram uma ênfase ecológica, sabe? De defensor de efeito estufa, defensor contra o capitalismo, o desenvolvimento econômico que destrói o planeta. É uma coisa muito louca, velho. E você vê lógico, você só vai ver mais mídias alternativas abordando esse tema. O cara é favorável ao governo chinês, cara. Ele defende muito o sistema comunista chinês, que ele acha lindo esse controle estatal, esse poder, assim, porque, querendo ou não, a China, sendo um país comunista, e muita coisa que os caras não inveja por causa de pedágio ideológico, a China, ela é nacionalista, cara. A China, os chineses, eles não gostam de mistura étnica. Então, eles pregam a raça pura, mano. O comunismo chinês, comunistas de Mao Tse-tung, que é o patriarca aí do comunismo chinês. E é interessante que esse visão de mundo que esses caras, né, esses ditos ecofascistas, eles admiram, cara. É uma coisa que eu fiquei assim, tipo, nas minhas pesquisas eu fiquei assim, falei, caracas, velho. E é importante, porque é a base desse. Não sei se é um grupo grande, se é um grupo pequeno, que eu só fui conhecer a existência por causa dessa barbárie que eles cometeram. Mas o intuito desses caras é promover o ódio, cutucar os islâmicos lá, porque eles sabem que lá do outro lado tem diversos grupos extremistas e eles vão retalhar. Provavelmente vai ser na Europa, contra pessoas inocentes. E na verdade eles querem promover essa visão de mundo que eles têm. Para realmente ter um grupo que defende suas bases ideológicas, suas bandeiras e sua visão de mundo. E, cara, se rolar uma próxima guerra mundial, serão esses tipos de gente, esses tipos de extremistas que vão, infelizmente, vão fazer o estopim, cara. Resumindo tudo que você falou, uma ótima análise, mais profunda do que eu pensei que você ia fazer. Resumindo, eles tentam de qualquer forma colocar tudo que é de ruim na direita e a esquerda como uma questão dos bens humanos, né? E sempre, mas quando você analisa friamente, você vê que não passa de esquerdista enrustido fazendo pautas porque sabe que a direita cada vez está crescendo no mundo. Então eles tentam de qualquer forma associar nós a eles. Isso é um viés antigo que sempre é renovado, né? Que Stalin deixou bem claro no seu livreto do comunismo. Ótima análise sobre a questão de guerra. Se um dia acontecer mesmo, vai ser essa galera. Apesar que eu não acredito que eles tenham essa capacidade, porque no fundo, eu sempre digo, socialista é covarde. Socialista e comunista são muito covardes. E vamos torcer para que Deus nos abençoe e não deixe isso acontecer. Então, galera, essa é o meu ponto de vista sobre isso que aconteceu na Nova Zelândia. Eu não posso falar muito porque eu não estudei sobre o caso, mas pela narrativa que o Tiago demonstrou nesse áudio, ficou bem claro que não passa de mais uma intenção, como sempre, né? De sempre fazer uma narrativa política em cima até de atentados, mas que
eles consigam resolver esse caso o mais rápido possível e que Deus tenha dessas famílias que hoje perderam seus entes queridos aí na Nova Zelândia. Meus sentimentos, tanto nosso aqui da página, a essas pessoas. Galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast, esse SpancaCast 3, esse é o nome do programa. Compartilhem esse áudio, esse vídeo com as pessoas aí que vocês conhecem, dá trabalho para fazer. Esse resumo é um dos melhores resumos que a gente fez até agora. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva, por favor, no nosso canal, não esqueça, deixe seu comentário. Tentaremos trazer mais áudio desses aqui para vocês, através, vamos ver se pelo menos 2 vezes por mês, com essa qualidade de conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço meu e do Thiago aí para vocês, e até o próximo SpancaCast aqui na Espancando a Hipocrisia. Um abraço.